Bom, a paz do Senhor Jesus, a você, meu irmão e minha irmã, né, que está aí assistindo esse vídeo. Bom, hoje eu venho, pela misericórdia e para a honra e glória de Deus, gravar a primeira videoaula com vocês aqui, né, para derrubar essa separação e essas heresias que acontecem aí no meio do povo de Deus. Amém? Uma delas, irmãos, é achar que salvação não se perde, né? Então, essa é primeiro vídeo, a videoaula que vai tratar sobre salvação, expiação limitada, salvação perde ou não, calvinismo. Então, dentro da base calvinista, nós vamos ter pelo menos umas 40 videoaulas, irmãos. Eu não vou fazer vídeo extenso, eu vou fazendo vídeos curtos, abordando o Antigo e o Novo Testamento para vocês entenderem, amém? O que Deus vai querer falar com cada um de vocês. E o que nós temos nos dias de hoje? Nós temos nos dias de hoje, irmão, uma verdadeira salada, né? Nós temos aí uma verdadeira bagunça, né? Só Deus para ter misericórdia, né? Então essa é a primeira videoaula, né? Nós vamos ter, creio eu, que umas 45 aulas ou mais dentro do tema salvação se perde ou não, amém? E sempre usando base bíblica, irmão. Não interessa o que eu acho, não interessa o que eu penso. É sempre o Espírito de Deus nos guiando dentro da palavra. Porque o que divide a igreja de Deus hoje é isso. É exatamente isso. O cara vai lá e pega uma teologia, estuda e fala, bom, essa teologia satisfez o meu ego e encheu a minha vontade, né? E no final ele acaba saindo pregando o que satisfez a vontade dele, mas na verdade o evangelho não é satisfazer a sua vontade. O evangelho é nos ensinar a fazer a vontade de Deus. Consegue entender? Esse é o evangelho de Deus. Consegue entender? Exemplo, não estou aqui falando mal de denominação, mas a teologia da Igreja Universal é uma, a teologia da Igreja Assembleia é outra, a teologia dos adventistas é outra, dos testemunhos de Jeová é outra, da presbiteriana é outra, da igreja pentecostal é outra. Cada um tem a sua base teológica, a Bíblia é a mesma, mas a visão espiritual é diferente. E o que falta em muitas dessas igrejas? É ouvir o que o Espírito de Deus tem para nos dizer. Eu não venho dizer para você aqui que eu tenho toda a verdade, mas eu venho dizer para você aqui que o Espírito Santo do Senhor, que é santo, vai nos guiar dentro dessa verdade bíblica, sempre respondendo Antigo e Novo Testamento e abordando cada tema, né? Esse é o capítulo 1, né? Se você gostou, você compartilha e Deus vai te abençoar aí, né? O seu entendimento em nome de Jesus. Primeiramente, o que acontece hoje dentro da igreja, irmãos? O povo anda dividindo aquilo que não é para ser dividido. O povo não gosta de certa coisa, vai lá e fala assim, não, agora eu vou criar minha teologia, vou criar a minha regra. E aí sai fazendo como se fosse fazer um bolo. E sai criando a sua teologia. Só que as pessoas esquecem que quando a teologia é humana, ela vai criando lacunas. Amém? Ela vai criando lacunas, vai criando brechas, fazendo com que você não consiga preencher esse espaço com a sua ciência humana, porque é humana, então ela vai ter brecha. Mesma coisa a medicina. A medicina ela é um dom que vem de Deus, né? Mas quando o médico tenta pôr toda a sua confiança na medicina, ele não consegue obter sucesso. Você consegue entender? Ah, a medicina cura isso, a medicina cura aquilo. Não. Tem milagres que a medicina não consegue fazer através da ciência que Deus dá para o homem, só Deus faz o milagre. Assim é o evangelho. Quando é o evangelho que vem de Deus, você não vê o apóstolo Paulo se contradizendo, você não vê Jesus se contradizendo, você não vê essas coisas, você simplesmente vê ele se complementando. Porque o mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas lá em Gênesis, é o mesmo Espírito que vem sobre os profetas, guia Jesus, vem sobre os apóstolos, e nos direciona para o céu no Novo Testamento, em Apocalipse. Então, não tem contradição. Você pode encontrar algo no contexto de gramática, essas coisas assim, mas nada mais do que a visão espiritual. Amém? Então vamos lá, sobre salvação se perder. Eu sou membro da Assembleia de Deus, né? Inclusive quando passa essa pandemia, eu faço questão que vocês venham estar
compartilhando, né, do culto com a gente. Só que existe uma coisa, irmãos, que eu analisando a Bíblia, e eu vejo que a Bíblia ela traz muito uma versão arminiana, que é uma versão, uma visão que os assembleanos têm. Mas, porém, nós também não podemos negar algumas bases calvinistas dentro da Bíblia. Exemplo, sobre predestinação. Você consegue entender? O que é predestinação? Predestinação é você ser predestinado, nascer com um certo tipo de chamado. Você consegue entender? Então nós não podemos excluir isso da Bíblia, mas nós podemos afirmar com certeza, entende? Que existe predestinação dentro da Bíblia. Exemplo, Deus conversava com Abraão lá né, lá em Gênesis. Deus conversava com Abraão, falava que levantaria um libertador para poder tirar o povo da terra do Egito. Depois quem vem esse libertador? Moisés. Você consegue entender? Então Deus já falou assim, não, opa, calma aí, esse aqui vai nascer com chamado, ele vai trazer o povo. Então, tanto que você pode perceber que a Bíblia fala que Deus falava com Moisés face a face porque ninguém tinha um coração ali igual dele. Você consegue entender? Um coração puro, uma mansidão. Então Deus preparou Moisés de um jeito onde nada podia o impedir. Nada podia o impedir de falar com Deus. No coração, entende? No entendimento, na obediência, no temor. Então Deus já fez Moisés desse jeito, para ele poder ser um líder. Aí você fala, então eu sou ruim porque Deus me fez assim. Não mistura as coisas. Então nós podemos entender que a predestinação, ela existe. Ela existe. Né? Deus ele tem o poder de tudo, todas as coisas. Só que a predestinação, Deus trabalha muito sobre a sua presciência. Deus vai lá, passou pra gente um dia. Para Deus passou 1000 anos. Deus vai lá no futuro, vê como é que vai ser as coisas e vai nos direcionando, nos predestinando, amém? Até chegar no propósito que Deus quer. Então, ou seja, dentro da base bíblica nós conseguimos ver que os pregadores, quem Deus chamou para pregar o evangelho, todos eles são predestinados a ser pregador, certo? Todos eles são predestinados a ser pregador. Se Deus levantou para ser pregador, vai ser pregador. Certo? Quem tem chamado e não faz a vontade de Deus, irmão, é tido como rebelde. Você tem o exemplo de Jonas. Amém? E você tem o exemplo de Paulo. Certo? Paulo foi predestinado. Paulo é predestinado a ser apóstolo gentil. Só você ler o Antigo Testamento que você vai ver a menção de Paulo. Tanto que na visão lá de Ananias, isso é um assunto para o próximo vídeo, Deus vai lá e mostra para ele, né? Ele é o vaso que eu escolhi, né? Para levar o evangelho diante dos gentios, Jesus falando ali na visão. E eu vou ensinar ele o tanto que ele deve perecer ao meu nome, por amor do meu nome. Então você consegue entender, aleluia, que Paulo era um predestinado, certo? Mas aqueles 3 dias e 3 noites que ele passou o cego ali jejuando, ali era Deus purificando o coração dele, mostrando para ele que não tinha nenhum outro caminho para ele seguir a não ser atender o chamado dele. E Deus falou, eu vou ensinar a ele, mostrar para ele até onde ele deve padecer por amor de meu nome. Então você pode perceber, Deus colocou um chamado sobre Paulo e falou que ia ensinar. Certo? Mas ele precisaria aceitar. Se ele não aceitasse, ele ia pagar o preço por ser rebelde, porque uma pessoa que nasce para ser pregadora, ela não tem a opção de se desviar. Ela não tem. Entendeu? Assim, de falar que não vai aceitar o chamado. Ela não tem. Porque se ela quiser abrir de mão desse chamado, ela vai pagar um preço. Mas o assunto que eu quero trazer para vocês hoje aqui, né, para não fazer um vídeo muito extenso, é sobre salvação, se perdeu ou não. Irmão, se depender de Deus, todo mundo é salvo. Mas o ruim é que a sua salvação ela é individual, você que tem que cuidar dela. Deus tem o poder para te purificar, para correr atrás de você, para fazer um monte de coisa. Entendeu? Então por isso que agora nós entramos na base arminiana, certo? Deus tem o poder para fazer tudo isso daí. Mas e se você não quiser? Assim como Jonas não quis. Entende? Jonas, depois que ele estava no ventre da baleia, que ele foi reconhecer, né? Aí a Bíblia fala assim, mas ele não se arrependeu. Quando ele começa a conversar com Deus, Senhor, lembra-te disso, Senhor, lembra-te daquilo, a gente consegue ver pelo contexto que teve um arrependimento no coração dele, mas depois o coração dele volta a se endurecer quando ele senta no monte ali, Deus fala para ele se é razoável esse teu sentimento ali, né? Quando ele está atribulado ali.
Enfim, então a gente consegue entender, irmãos, o trabalhar de Deus. Se ele não quisesse fazer a vontade de Deus, ele ia ficar dentro da baleia e pronto. Entendeu? Porque Deus ele colocou um chamado sobre a vida de Jonas. Falou, ó, você vai lá pregar para os ninivitas, que está lá em Nínive. E ele correu. Aí o que aconteceu? Ele foi castigado por não obedecer a palavra de Deus. Então aí nós entramos na base calvinista. Só que nós também entramos na base arminiana, dizendo que se ele não tivesse se arrependido, provavelmente ele estaria até hoje sobre aquela baleia, porque ele foi castigado por ser rebelde. Então nós conseguimos entender que você levar ao pé da letra a base calvinista, você, irmão, você está excluindo algumas bases da Bíblia. Você está excluindo algumas bases da Bíblia, amém? Exemplo, vamos lá. Gálatas 5, versículo 20 e 21. No versículo 20 vai dizer que quem comete divisão, dissensão, partido e briga no meio do povo, complementa no versículo 21, não entra no reino dos céus. Então a gente vê um evangelho hoje em dia escancarado demais. Cada um fazendo o seu próprio domínio. Um vai lá, eu tenho o meu povo. Outro vai lá, Deus, eu tenho o meu outro povo. E tenta trazer para você sobre uma teologia que ele não entende. E acaba excluindo o dom de línguas. Aí acaba excluindo porque ele não tem, ou porque ele não é usado nessa área de fala, então não existe. É a mesma coisa de eu tomar um remédio. Presta atenção, isso é mistério forte Deus falando, é Deus falando. É a mesma coisa de eu estar doente. Aí tá repreendido em nome de Jesus, tô doente. Aí eu tomo um remédio. O remédio não me sarou. Pronto, o remédio não presta. O remédio não presta? Não é assim. Meu corpo é diferente. Aí vem aquela pessoa. Tomou aquele remédio, na primeira dose melhorou, na segunda estabilizou, na terceira curou. Aí eu vou falar que o remédio não presta? Não, não prestou pra mim. Porque meu corpo foi diferente. Assim são alguns dons espirituais. Não é para a pessoa ter aquele dom. Então ela começa a formar grupinho e começa a falar dom de línguas não existe, dom de não sei o que não existe, mas ela esquece de pedir para Deus interpretar o texto com a fidelidade do complemento espiritual. A pessoa ela esquece de fazer esse complemento. Essa junção, porque Deus ele não é louco, Deus não vai dar uma base bíblica para excluir a outra no Novo Testamento. O novo complementa o velho, mas Deus não vai falar, ó, eu tô falando para você, você vai lá e segue tal doutrina, certo? Entenda bem o que eu tô falando. Você vai lá e segue tal doutrina da Bíblia e você vai lá e você não pode seguir nada. Você tem que entender que na vida de cada um Deus trabalha de um jeito. Mas o evangelho não se contradiz. Você está entendendo? Deus perdoa pessoas que matou muitos. E dá para ela, quando ela se arrepende, longos dias de vida. E tem pessoas que só matou um e já colhe a morte, né? Planta a morte e colhe a morte também. Mas dentro do evangelho, Deus ele trabalha na vida de cada um do jeito que ele quer. Mas dentro do evangelho, tirar uma base bíblica e excluir a outra, não faz sentido. Você consegue entender? Porque se no reino dos céus nós vamos ser um só povo, lógico que a gente sabe que Deus opera em muitas igrejas, mas se a gente sabe que no reino dos céus nós vamos ser um só povo, como que a gente vai mudar o evangelho do jeito que a gente quer? Consegue entender? Eu tenho um perdão diferente na minha vida, você tem outro perdão diferente na sua vida. Mas aí você aprende o evangelho e você sai ensinando para os outros aquilo que não é para ser ensinado. Calma que eu já vou entrar no contexto. Você sai ensinando para os outros aquilo que não é para ser ensinado. Aquilo que é o testemunho que se aplicou só na sua vida, você quer estabelecer já uma religião por causa disso. E não é assim. Imagina se Jonas trouxesse toda a experiência que ele passou na vida dele e abrisse uma igreja. Ia ser a igreja dos profetas rebeldes. Entendeu? Imagina Tomé abrindo uma igreja. Essa igreja dos crentes incrédulos. Tá conseguindo entender? Então você tem que entender que o evangelho ele se vincula. O agir de Deus na sua vida é diferente, mas o evangelho ele é vinculado, ele não se contradiz. Toda a escritura é divinamente inspirada para corrigir o homem. Amém? Então agora para a gente entrar na base bíblica, vamos abrir a Bíblia aqui
Deixa eu ver se é esse versículo mesmo. Deixa eu ver aqui na Bíblia, só um minutinho. Para a gente já entrar aqui para me mostrar para vocês que a predestinação, irmãos, é céu e inferno. O início da predestinação é céu e inferno. Deus tem seus escolhidos? Tem. Vai ser um assunto mais para frente. Mas a predestinação começa por céu e inferno, e principalmente pelo ato dos homens. Aí fala, mas a graça não é dom que vem das obras, mas sim é dom de Deus. Lógico, isso aí tá na Bíblia, não tem como excluir. Mas eu tô dizendo para você que o que faz você entrar no céu, o que faz você entrar ou ir pro inferno, são os seus atos. Exemplo, se você não se arrepender, você não entra no céu. Você está entendendo? Lógico que ainda tem alguns casos, né, de você ir lá interceder pela pessoa, a pessoa tá, né, enfim. Mas você tá racional, você tá consciente. Aí Deus fala pra você, se arrepende, você não se arrepende. E aí? Você tá conseguindo entender? Você é perfeito, você tem a ciência, Deus fala pra você assim, ó, eu estou voltando, Jesus fala. Então se arrependa. Você não vai entrar no céu pelas suas obras, mas sim por aceitar a graça que Deus colocou na sua vida. Porque as obras vêm depois de você aceitar a graça. Deus vai lá e coloca a graça sobre a sua vida. O sacrifício que foi feito na cruz. Deus coloca tudo isso na sua vida. O que você tem que fazer? Aceitar. E para você aceitar, como é que João Batista pregava? É você aceitar se arrependendo, gerando fruto de arrependimento. Você está conseguindo entender como o negócio é profundo? Porque se você for pegar só a base calvinista e falar assim, irmãos, você não perde a salvação, você vai sair fazendo um monte de porcaria. O próprio João Batista disse, irmãos. Você quer falar para mim que os pastores de hoje em dia têm mais autoridade do que João Batista? Não, isso é heresia. Desculpa falar, irmãos, é heresia. João Batista falou, gere frutos dignos de arrependimento. Se você tem que gerar, significa que Deus passou essa capacidade para você. Ninguém é capaz de produzir santidade, mas o Espírito de Deus vai habitar em você e vai gerar frutos, e você tem que produzir. Aliás, o Espírito de Deus vai fazer com que esses frutos comecem a gerar em você, e você vai fazer conforme ele lhe manda. Porque você tem uma escolha. Amém? Gênesis 6:6. Para você ver como que a predestinação, irmãos, é céu e inferno, e é a escolha do ser humano em a maioria dos casos. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra. Olha que aqui nós estamos falando de Noé, hein? E isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como animal e réptil e aves do céu, porque me arrependo de ter feito o homem. Ó, o 8. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Tá conseguindo entender? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui para você aqui o versículo 5. E viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração era má e continuamente. Aí você já consegue tirar uma conclusão rápida. O povo estava se corrompendo. Olha para você ver como que quando você leva o calvinismo ao extremo, você acaba sendo uma pessoa um pouco que, né, só Deus tem misericórdia. Olha para você ver. Todo o ser humano que estava perdido, né, todo ser humano que morreu no dilúvio, eles estavam perdidos, né? Deus se arrependeu de ter feito aquele povo, né? Aí o povo, mas a Bíblia diz que Deus não é homem para se arrepender. Sim, só que você tem que entender o significado da palavra se arrepender, né? Aqui nós, como que a Bíblia não se contradiz, aqui nós podemos usar a palavra, né, que Deus queria desfazer aquele povo, né? Tipo, pesou no coração de Deus. Deus falou assim, é melhor desfazer esse povo, porque esse povo vai destruir aquilo que eu criei. Pronto. Aí você não está contradizendo a Bíblia, porque Deus não é homem para se arrepender. Pronto. Acabou, né? Então vamos usar o termo assim. Deus viu que o ser humano estava multiplicando a sua iniquidade, a sua ira, com sua contaminação ali. Aí pesou no coração de Deus. Deus falou assim, olha só, é melhor eu desfazer esse povo, né? Destruir, porque eles vão
além de me trazer mais dor, mais pesar e mais corrupção diante dos meus olhos, o que vai acontecer com eles? Né? Eles vão matar os que são justos, vão contaminar aqueles que estão puros. Então, começando que aquele povo que morreu no dilúvio, eles estavam o quê? Corrompidos, com o coração cheio de malícia. E já Noé achou graças aos olhos do Senhor. Tanto que entrou na arca só Noé, sua família e os animais. Você consegue entender? Então, aí começa a base da salvação. Quando Deus aliás, Deus sempre tem algo de bom para oferecer. Quando Deus ofereceu algo de bom ali, nós tínhamos aquele povo da perdição que não quis saber de nada. Eles não quiseram saber de nada. Pode ver que no coração dele a maldade se multiplicava. Era no coração deles, não no coração de Deus. Deus falou assim, ó, eu vou rejeitar esse povo simplesmente porque são feios, porque são esquisitos. Não. Deus falou, eu vou destruir porque o povo está corrompido e a maldade se multiplica. Então o homem já começou a ser condenado pelas obras. Tá conseguindo entender? E Noé foi salvo porque foi temente e submisso, digamos assim, a Deus. Aí você fala assim, irmão, mas a graça não é dom de homem. Exatamente, Deus pega e faz assim, ó Noé, então uma graça aqui pra tua vida, você quer? Ele fala, quero. Então Deus vai lá e dá a graça na vida de Noé. Tá conseguindo pegar o X da questão? Só que aí Noé já vive na graça. Quem vive na graça obedece. Aí Deus fala assim, então ó, aquele povo lá se perdeu. Eu quero usar você para poder salvar alguns animais, para poder salvar um povo aí, né? Então você, por favor, vai lá e obedece, constrói a arca aí quantos anos for preciso, porque eu vou salvar você. Você tá conseguindo entender? E eu vou salvar. Então nós conseguimos entender que o início da predestinação é a obediência e santidade. Aí você fala, irmão, mas como assim? Eu não estou conseguindo entender se a graça não é dom das obras. Irmão, é simples. Quando a Bíblia diz para você se arrepender, significa que Deus ele te deu a escolha de entrar no céu ou ir para o inferno. E você não precisa pagar por isso, certo? Mas quando você continua levando a sua mesma vida de antigamente, quando você vive levando a sua mesma vida errônea, você está dizendo para Deus assim, ó Senhor, não quero mais essa graça. É você que está abrindo de mão dela. Conseguiu entender? Então vamos lá. Noé, Deus deu a graça para ele e ele aceitou. Já aqueles homens não tiveram a graça, por quê? Nós podemos dizer que eles rejeitaram a graça de Deus. Porque no coração deles estava sendo alimentada uma ira. Entendeu? Então, quando você chega e fala assim, tem uns engraçadinhos que falam, então Deus, é o assunto para o próximo vídeo, Deus vai escrever e apagar seu nome do livro da vida. Você pecou? Olha para você ver o entendimento do ser humano, só Jesus para ter misericórdia. Você pecou? Deus tira. Você escreveu? Você se arrependeu? Deus escreve. Não. Presta atenção. Todas as suas obras vão ser pesadas no final. Certo? Vão ser pesadas no final. O livro vai ser aberto. E para o seu nome estar no livro da vida, você tem que ser uma pessoa que se demonstrou arrependida diante de Deus, que procurou se apartar do pecado e procurou gerar frutos dignos de arrependimento. Exemplo, Deus me deu a graça. Então, já que Deus me deu a graça, o mínimo que eu posso fazer é obedecer para mostrar que eu sou uma pessoa que vive na graça de Deus. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí você volta de novo, mas irmão, mas a graça é dom de Deus. Irmão, entenda, quando falar que é dom de Deus, não vem pelas obras, significa que nada que você faça vai fazer com que você tenha a graça de Deus, a não ser a vontade do próprio Deus sobre a sua vida. Mas para você perdê-la, basta você voltar a ser que nem você era do mundo, aí você está abrindo de mão dela. Consegue entender? Aí quando chegar lá no dia do juízo final, você vai falar assim, Senhor, presta atenção, você vai falar assim, Senhor, né? Mas eu tinha a graça do Senhor na minha vida. Aí Deus vai falar assim, sim, mas aquilo que não era lícito você fazer, você fez. Eu te perdoei, eu te lavei, eu te remi, certo? Mas as suas obras não foi fazer o que eu mandei fazer. Então automaticamente você abre de mão daquilo que Deus te deu. É a mesma coisa se Deus te dá para você um carro. Deus te dá um carro e você vai tacar fogo. Assim é a graça. Você vai lá, taca fogo no carro.
O que você fez com o carro? Você perdeu o carro que Deus te deu. Mesma coisa é a graça. Deus te dá a graça e você abre de mão dela com a questão do pecado, soberba, arrogância e por aí vai. Aí você fala assim, ah, meu irmão, tô conseguindo entender. Aí você vai lá em Mateus 24. Mateus 24. Abre aí bem rapidinho pro vídeo não ficar extenso. Deixa eu ver o versículo aqui. Para você conseguir entender, irmão, que só nesse versículo, sem correr muito a Bíblia, você vai conseguir entender como que o povo, a partir do versículo 36, você vai ver como que o povo faz uma salada e não consegue, na verdade, nem saber o que está seguindo. Ó. Presta atenção, Jesus falando. Qual pastor tem mais autoridade que Jesus? Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Ou seja, nem Jesus sabe, a não ser o próprio Deus. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Tá conseguindo entender? Nós temos Jesus falando de Noé. Então você não pode falar que eu usei só a base do Antigo Testamento e não usei a graça. Que nós estamos falando o caminho da vida. E a própria verdade que é Cristo, Filho de Deus. Então você fala para mim que sou pastor, tem mais autoridade do que o próprio Cristo, eu sinto muito. Eu não sei no que você está crendo. Eu sugiro para você que você comece a crer mais Jesus. Então o próprio Cristo está fazendo uma menção aqui de Noé. Assim como foi o tempo de Noé, também vai ser a vinda do Filho do Homem. Alguns vai fazer o que quer e alguns vai seguir a Jesus. Sim, olha o contexto. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, né? E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou, e a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabeis, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa, né? Não deixaria a sua casa de sem proteção. Por isso ficar também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Irmão, presta atenção. E eu já encerro aqui, eu vou só fazer um comentário sobre esse versículo. Se você falar para mim, irmão, que a sua base teológica, por isso que eu falei que a Bíblia não se contradiz, eu vou usar aqui para vocês, por glória de Deus, no Antigo e Novo Testamento. Se você falar para mim que você tem uma base teológica que é superior às palavras de Jesus, eu sugiro que você se arrependa, se converta 45 vezes se for preciso. Mas procure a lucidez da palavra. Sabe por quê? Você está fazendo uma mistura na sua cabeça, onde você coloca a palavra de homens acima da palavra de Deus. Existem coisas na Bíblia que Deus vai complementando, que não fala o perdão de Deus na sua vida, o trabalhar de Deus na sua vida é diferente da vida de alguns, certo? Mas quando se trata de salvação e vigilância, irmão, é para todos. Você está entendendo? É para todos, ou pelo menos 98% dos casos que tem lucidez. Olha o que Jesus está falando aqui. O povo de hoje em dia vive tranquilamente, não está nem aí para nada, a maldade, né? A maldade crescendo no coração do povo e o povo fazendo o que quer. Só que Noé é substituído por Jesus. Jesus é o Filho do Homem, ele vem e leva seu povo. É como se Noé estivesse entrando na arca. Aí vem a destruição. Por isso que vem a base do arrebatamento, que é um assunto interessante para a gente abordar aqui também. Por isso que vem a base do arrebatamento. Então você começa a entender. Noé entrou na arca e veio a destruição. Mas para quem que veio a destruição? Para aquele povo que seguiu os maus caminhos. Não era um povo predestinado à destruição. Era um povo que foi destruído porque tinha maldade no coração e o pecado se multiplicava. É Bíblia. É Bíblia. Aí você vê Jesus falando, se o homem soubesse em que dia o ladrão vinha roubar sua casa, ele manteria a vigilância. O que Jesus está querendo dizer? Se você, presta atenção,
souber que Jesus volta daqui a 30 anos, você vai fazer tudo o que você quer da sua vida. E quando faltar uma semana para Jesus voltar, você virá santo. Por isso que Jesus fala, viva em vigilância. Para quando Jesus voltar, você estiver em santidade. Se a salvação não se perde, por que você tem que estar em santidade? Analisa mais profundamente esse contexto. Será levado um e deixado o outro, assim como os tempos de Noé. O que aconteceu nos tempos de Noé? Noé foi levado, porque ele achou graças aos olhos do Senhor. E os que foram deixados ficaram para a destruição. Então Jesus está falando, aqueles que são meus, aqueles que carregam o nome, o evangelho da verdade e creem em Cristo, devem ser pegos em vigilância para não serem destruídos. Tá conseguindo entender? Vamos aprofundar mais conforme Deus vai dando entendimento pra gente aqui. Aquele povo foi destruído porque pecava. E Noé foi justo aos olhos de Deus. Ele aceitou o que Deus tinha para dar para ele. Por isso que a graça vem de Deus. E Deus o salvou. Porque ele foi obediente. Assim como foi Jesus e seus apóstolos, profetas. Isso também vale no Novo Testamento. Jesus volta. Jesus acabou de falar que é igual ao tempo de Noé. Não tem como você refutar isso. Ah, irmão, mas e o versículo tal? Escuta o que Jesus está falando. Dentro da palavra. Jesus falou que vai ser semelhante aos tempos de Noé. Onde um vai ser levado e o outro vai ser deixado. E se você voltar em Noé, você vai ver que só foi levado aquele que estava em obediência. Aceitou a graça e viveu em comunhão com Deus. E só deixar. E os que ficaram para trás, exemplo do moinho, um foi levado, outro ficou, é aqueles que ficou para destruição, assim como aconteceu nos tempos de Noé. Aí você fala para mim que salvação não se perde. Você fala para mim que você faz o que você quiser depois de crente e você não perde a sua salvação. Na verdade, você precisa rever os seus conceitos. E não achar que salvação se perde por qualquer coisa para não entrar em depressão. Mas também não achar que qualquer coisa que você faça, você não perca a salvação. Sabe por quê? Você errou, Deus te perdoa. Você errou também, Deus vai te perdoar. Só que você tem que entender que quando você coloca dentro do seu coração o limite máximo de perdão e de graça, tipo assim, eu nunca vou me corromper. Você faz o que você quiser da vida e se enche de pecado. Agora, quando você traz a base do arrependimento, que é uma base arminiana, dizendo assim, não vou nem ficar falando arminiana, que é a base do evangelho de Cristo, que eu gosto de pregar a palavra. Você vai entender o quê? Ora, se eu pecar, Deus vai me perdoar. Mas existe um preço por isso, certo? E se Jesus voltar hoje, que nada impede ele voltar hoje, e eu for pego nesse pecado, eu tô lascado. E o pior é também ele não voltar hoje e eu plantar e eu colher aquilo que eu plantei. Você tá conseguindo entender? Por isso que Jesus fala, vigia. Porque quando ele voltar, ele vai levar somente aqueles que são deles, semelhante ao tempo de Noé. Quem é? A arca representa a salvação e a imagem de Noé é como se fosse Cristo, só que Cristo é o filho de Deus e Noé é um homem. Entende? Então você pode perceber, só entrou na graça aquele que era prudente, que tinha graça diante de Deus, Noé. Consegue entender? Os que não tinham foram para a destruição. Tá conseguindo entender? Então qualquer pessoa que te ensina falando para você que graça que salvação não se perde, irmão, desculpa falar, ele tá querendo ser superior do que Jesus. Jesus, ele vai aperfeiçoar o amor dele e a misericórdia na minha vida. Então vai ter algumas coisas que eu vou passar que vai ser diferente de você. Certo? Mas você dizer que você pode levar a vida do jeito que você quer, que você não perde a salvação, então nós devemos excluir esse versículo. Porque Jesus fala, misericórdia eu quero. Meu irmão, quem é misericordioso, pratica o verdadeiro evangelho de Cristo. Amém? Então você começa a entender aí. Nessa primeira aula a gente já esclareceu muita coisa para a honra e glória do Senhor. Não deixa o povo ficar dividindo você, afastando você dos seus irmãos, fazendo você, dos seus irmãos em Cristo, fazendo você trazer uma zombaria, uma soberba na sua cabeça só porque você não tem nenhum tipo de dom ou não tem um dom tal enfim, né? Mas creia que quem se arrepende
traz frutos dignos de arrependimento. Olha, antes eu era um macumbeiro, agora que eu sou servo do Senhor, eu vou fazer tudo aquilo que agrada a meu Senhor, porque meu Senhor me amou primeiro. É isso que Deus ele quer para sua vida. Você conseguiu entender como salvação se perde? Aliás, você abre de mão dela por causa dos pecados, você não paga por ela, mas quando você continuar pecando, você abre de mão dela. Então entenda o que Jesus está falando dentro desse simples texto, que nos traz muita verdade e muita essência. Assim como nos dias semelhantes de Noé, será levado um e deixado o outro. Então vigia, porque não sabe o dia que o seu Senhor volta. Isso é Jesus falando claramente. Vigia, porque se eu voltar e você não tiver imprudência, você fica. Conseguiu entender? Se Jesus voltar e você não tiver imprudência, você fica. Assim como foi nos tempos de Noé. O povo foi aniquilado por causa do ódio, por causa da violência, por causa de um monte de coisa que eles faziam naquela época. Então, se Jesus está cobrando de você vigilância e está falando que só vai ser levado aqueles que são dele, significa que a salvação se perde. Amém? E para não estender muito, a gente vai gravando outros vídeos. Esse daqui é o primeiro. Se você gostou, aí você compartilha, tá? O máximo que você pode, porque com fé em Deus a gente vai gravando vídeos um após o outro para uma glória do Senhor, para a gente acabar com esse negócio de dividir a igreja de Deus. E se você não tem fé, você ora e fala assim: Senhor, me dá o dom da fé, porque fé é um dom. Senhor, me mostra a verdade, não ficar seguindo evangelho frio, não, porque até Jesus pregava no fervor e na autoridade, irmão. Você sentia, né, Deus falando ali. Assim é nas igrejas que tem Deus hoje. O negócio de sentar em igreja fria, entrar frio, sair frio, isso aí não é de Deus, não, irmão. Ou o problema está em você, o problema está na igreja. Mas se o problema está em você, Deus conserta com você. Se o problema está na igreja, então você toma cuidado, porque senão o alimento que está saindo de lá não é muito bom, não. É um alimento podre e seco. Então você toma cuidado, porque dentro da palavra aqui, só nesses 2 versículos, nós vimos que a salvação ela se perde, principalmente pela vigilância. Amém? Medita em tudo que o Senhor mandou falar e que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Fica na paz.